Que o método se baseia nos 3 pilares. E o que eu peço para você? O que eu preciso de vocês? Tá? O que eu preciso que você faça para seguir o método? É preciso entender sobre o sono. Isso é evidente, tá? Teu trabalho vai ser esse, vai ser melhorar o sono do bebê, ajustar o sono desse bebê. É preciso entender sobre as mais diferentes mães. Isso é fundamental para uma boa atuação a longo prazo. Não basta só conhecer o sono. Nesse primeiro momento, vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Nesse primeiro momento, talvez o mais difícil, ser conhecido, atuar na internet, nas redes sociais. Talvez esse seja o mais complicadinho nesse primeiro momento, que não é nenhum bicho de 7 cabeças. O que provavelmente vocês já fazem todos os dias, só não recebem por isso. Muitos e muitos de vocês fazem inclusive até post no Instagram sobre maternidade, sobre sono, sobre sonecas, fazem stories, deixam isso mais profissional. Muitas e muitas ajudam outras mães nos grupos de WhatsApp, Baby Center, Facebook da vida. Já ajudam, já dizem, olha, faz isso, faz aquilo. Olha, ajusta a soneca assim, pega a naninha assim. Esquematizaram algo do início ao fim, nunca cobraram por isso, nunca receberam nada por isso. E aí surge a pergunta, eu ainda não consegui fazer minha bebê dormir, como que eu vou ajudar alguém? Como que eu vou ajudar alguém? Precisa estar dormindo a noite toda? Precisa ter um bebê que dorme a noite toda para ser terapeuta do sono do bebê? Não precisa. Me pergunta como é que eu sei disso. Trabalhei e fiz isso por muito tempo e nem tinha bebê. De qualquer forma, eu não acho que a terapeuta deve prometer que a mãe vai conseguir fazer o bebê dormir a noite toda. Porque normalmente a mãe contrata um mês de acompanhamento com a terapeuta. Normalmente ela não contrata mais do que isso, normalmente nem precisa mais do que isso mesmo. Ela contrata um mês de acompanhamento. Em um mês, você não consegue fazer o bebê dormir a noite toda. Algumas mães vão conseguir porque elas já vinham ajustando antes. Você consegue só refinar, só ajustar os últimos passos. Mas não tem como garantir, olha, se você me contratar, você vai conseguir fazer o teu bebê dormir a noite toda. Não tem. O que as terapeutas estão fazendo? Eu te ajudo a melhorar o sono do bebê. Eu te ajudo a diminuir despertares em até 4 semanas. 2 a 5 despertares, que é plenamente possível. E isso é mais fácil. Isso você não precisa ter um bebê que dorme a noite toda para isso. E aí você vai juntando as suas provas, e aí é o empilhamento. Você começa a fazer conteúdo, você começa a fazer um post, as pessoas vão ver, olha, ela entende sobre sono do bebê. Ela entende sobre sono do bebê, ela ajuda as pessoas, ela já ajudou fulana, ela já diminuiu, ela conseguiu diminuir os 2 a 5 despertares dela em um mês, ela já ajudou a fulana, já ajudou a cicrana, vai acumulando, vai empilhando. Esse é o jogo, tá? Esse é o jogo. Quase 300, agora eu não lembro exatamente, 300 lives com mães que já conseguiram fazer o bebê dormir a noite toda. É por isso que eu tenho, que eu vou empilhando também. O jogo é esse. Sobre o sono do bebê, a gente vai conversar sobre o método que eu sigo, o método que eu faço, dos quatro passos. E a gente também vai conversar sobre os outros métodos, porque é importante vocês saberem. Eu não falo disso nas redes sociais porque eu não quero confundir a cabeça das mães. É importante vocês saberem. Por exemplo, método Easy, os métodos que envolvem deixar chorar, o método meu nome dela, encantadora de bebês, talvez, enfim, esses métodos mais conhecidos, porque talvez essa mãe já tenha passado por uma consultora do sono, já tenha lido algum desses livros legais, já tenha aplicado alguma coisa, então você precisa, conversa, a gente vai falar sobre esses outros métodos também. A mãe não precisa conhecer, eu até sugiro que a mãe não conheça. Eu até aconselho que ela não vá atrás de saber outras coisas, que só vai confundir, mas você precisa conhecer. Então a gente fala lá, encantadora de bebês, método nananenê, os métodos que envolvem deixar chorar. Parece meio absurdo quando a gente escuta assim, mas tem métodos que indicam simplesmente você deixa lá, você vê que o bebê está bem de saúde, ele está saudável, deixa ele no berço e volta no dia seguinte, independente do quanto ele chore. Parece absurdo, né? Mas tem quem siga. Tem, inclusive, muita gente que segue. A pedagoga, que entende muito de atividades, que entende sobre como estimular o desenvolvimento do bebê, e sono está totalmente ligado com o sono do bebê. Então, ela pode atuar dando dicas também, unindo com dicas sobre essas atividades, como gastar a energia do bebê, que é importante para o sono, como gastar energia visando o gasto de energia adequado para o bebê dormir, que o gasto de energia é importante para melhorar as sonecas, para facilitar as sonecas. Além da própria experiência pessoal, não só experiência profissional, mas experiência pessoal também. Como, por exemplo, eu sou mãe de gêmeos. Você tem sua experiência. Como, por exemplo, eu também voltei ao trabalho. Meu bebê virou de cabeça para baixo depois que eu voltei ao trabalho, mas eu ajustei, eu fiz isso, fiz a adaptação com a babá. Aí a gente entra para o segundo pilar,
que conhecer a mãe. Esse é muito mais tempo e feeling do que técnica, mas tem técnica lá, você conhecer os perfis, você entender mais como funciona a mãe, se é que isso é possível de fazer. A mãe durante o sono, na briga contra o sono, a mãe na privação de sono. É importante você saber, principalmente, você se desprender um pouquinho agora é um momento de você se desprender um pouquinho das suas experiências, que a forma como você reage à privação de sono é completamente diferente da forma como a Andréia, minha esposa, reage à privação de sono, que é completamente diferente com a forma que a Thaís. É preciso se desprender um pouquinho disso. É preciso se ver no lugar dessa pessoa e se desprender do que foi para você. Que privação de sono, claro que cansa, claro que estressa, mas ela entende que faz parte da vida e está em busca de melhorar. Tem mãe que, algumas inclusive foram pegas completamente de surpresa. Ela não achava que o bebê ia acordar tanto assim, ela não achava que ia ser tão difícil fazer um bebê dormir. Quem aqui nunca se sentiu impaciente? Que sobe um negócio na hora de fazer o bebê dormir, que você está fazendo e aí ele está acalmando e do nada ele chora. Tem gente que reage bem, tem gente que dá muito trabalho. Tem gente que reage muito mal. Quantas e quantas não entram em depressão pós-parto por causa disso? Me diz uma coisa, quem aqui já faz despretensiosamente ou com o objetivo mesmo de ser uma fonte de conhecimento sobre maternidade e sono do bebê? Quem aqui já fez algum post no Instagram explicando, olha, o sono, isso, a soneca deve ser assim, 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 a duração mínima da soneca. É melhor garantir a soneca do que entrar em efeito vulcânico. Muitos de vocês, eu vejo muitos. Por quê? Porque vocês fazem e me marcam. Aí eu entro no perfil, ela tem um monte de foto da família dela. Claramente não é um perfil de maternidade. Ela simplesmente quis contribuir. Agora é hora de você fazer exatamente isso da forma correta, sabendo se colocar autoridade no assunto, porque depois da formação vocês vão ter conhecimento para isso, sabendo se colocar de uma forma, claro, tá aqui, eu te ajudo aqui, mas não tem como não tem como ajudar completamente sem conhecer o teu bebê. Para conhecer o teu bebê tá aqui, existe essa opção aqui. Esse é o ponto. É vocês fazerem o que vocês já fazem, muitos de vocês já fazem, agora intencionado, da forma correta. Quem aqui, quando não me conhecia, recebeu um anúncio meu? Por que vocês acham que vocês receberam um anúncio meu? Foi coincidência? O Instagram talvez te conheça mais do que você mesmo. Ele sabe do que você precisa. Por quê? Porque ele sabe do que você pesquisa. Ele sabe que você vê Instagrams de pediatras de maternidade, então ele vai começar a te mostrar anúncios relacionados. Se você pesquisar sobre naninha, ele vai começar a te mostrar anúncios de naninhas. Se você souber utilizar essa inteligência, você deve saber, inclusive, utilizar essa inteligência para usar a seu favor. Existem algumas teorias de que o Instagram te escuta, tá? O Instagram te escuta. Se você falar sobre, deixa eu ver, qualquer coisa, um guarda-roupa, você falou, algum milagre parece anúncio de guarda-roupa no teu Instagram. Conversando com o osteopata, Dr. José Eduardo, ele já me mostrou uma vez como ele consegue fazer um bebê dormir assim, ó. Ele consegue fazer um bebê adormecer muito rápido. Permanecer dormindo é outra coisa. Você também sabe muito bem disso. Mas ele consegue, enfim, nas técnicas dele lá, fazer um bebê dormir muito rápido, fazer um bebê adormecer muito rápido. Porque para uma mãe que passa 1 hora tentando fazer o bebê dormir, é um tipo de terapia manual. Isso é ótimo, cara. Para uma mãe que passa 1 hora tentando fazer o bebê dormir, você ensinar alguma técnica que você sabe que ela consegue replicar, e isso diminuir esse período, deixar mais rápido, cara, isso é ótimo para essa mãe. Ótimo. Eu sei que tem, eu já vi muitas mães. Eu sei que tem muita mãe que se irrita muito mais com o ritual do que com os despertares. Porque o ritual leva 1 hora. 1 hora dentro de um quarto escuro, 1 hora brigando, com o bebê chorando e o bebê brigando para dormir. O bebê claramente com sono. Enquanto no despertar, é rápido. Então se estressa muito mais.